começar a nossa palestra apresentando o nosso amigo Antônio Dell'Acqua. Ninguém conhece. Todo mundo conhece como Toninho Dell'Acqua, né? Antônio Dell'Acqua, acho que não. Então, doutor, para iniciar a palestra, vamos fazer uma prece de início. Vamos elevando o nosso pensamento, muito amor ao nosso Pai, Criador de todo o universo, a Jesus, nosso irmão e mestre, o mentor dessa casa, nossa espiritualidade, nos dá as forças para ultrapassar esses degraus e conseguir mais um avanço nessa encarnação para chegarmos à nossa evolução. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Por que o pessoal fica tudo lá no fundo e deixa as cadeiras vazias aqui na frente? É a turma do fundão, né? Tá bom. Mas dá para escutar aí no fundo? Dá? Perfeito? Se não der, vocês reclamam aí, tá bom? Bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao Centro Espírita JJ por mais esta acolhida, né? Eu me sinto muito feliz em estar aqui novamente com vocês, depois de tantas vindas, né, no passado aí. E eu queria agradecer também vocês que numa noite desta, em vez de estar assistindo a novela da Globo, vem aqui escutar um bobalhão falar. Mas tá bom. O assunto de hoje não é um assunto muito fácil. É um assunto mais técnico do que fácil. Exige um pouco de raciocínio. Mas eu vou tentar, a minha tarefa aqui hoje é tentar trazer isso para a realidade. Eu não sou um palestrante que gosta de falar sozinho, eu sou um professor, então eu gosto de dialogar. Então sempre que vocês tiverem uma pergunta, um complemento, alguma coisa, uma informação nova que vocês queiram dar para mim, que eu não consegui pegar, vocês venham à frente. E levantem a mão, pode falar, pode dizer que eu estou errado, porque os espíritas têm um problema, viu? Muito grave. Não é só um, tem vários, né? Eu vou falar só de um, tá? Não precisa ficar com... É para vocês ficarem contentes. O pessoal escuta muito o expositor, não pode. Você tem que estudar para enfrentar o expositor, porque senão... O expositor fica aqui falando, e todo mundo aceita, não pode ser assim. Então, não, mas eu não vou discutir com o expositor porque eu sou bonzinho. Não é assim não. Aí fica, qualquer um pode ficar falando o que quiser e ninguém liga para nada, né? Bom, eu vou começar dizendo uma coisa que talvez vocês não gostem. Eu tenho até livros escritos sobre a reforma íntima. Mas eu não acho que é legal essa expressão, reforma. A gente reforma a casa, reforma o carro, reforma a bicicleta, né? Mas reformar o interior, como que vai fazer isso? Derrubar uma parte por outra lá dentro? Eu prefiro... Quem aqui, eu acho que aqui alguém conheceu o Carlos Eduardo, né? Alguém conheceu? Você conheceu, Luiz? Boa, tem uma opção de gente lá que conheceu. Então, eu tive o prazer de andar junto com o Carlos Eduardo há algum tempo, né? E ele dizia para mim, ele falava assim, Toninho, a expressão correta é reformulação interior. É diferente de reforma íntima, né? Pensam nisso, né? Não, mas é só palavra. Não, é só palavra, mas as palavras erradas às vezes traz um sentido errado também, né? Reforma íntima esquematizada não nos leva muito longe, porque se você quer reformar a casa, é igual uma receitinha de bolo, né? Faz isso, depois aquilo, você não pode fazer o telhado antes de fazer as paredes, né? Então tem uma receitinha de bolo. E para reforma íntima, essa receitinha de bolo vale? Não vale, porque cada um de nós somos totalmente diferentes, vivemos milhares de encarnações diferenciadas, temos um referencial espiritual diferente de todos, ninguém é igual, né?
Então, não serve, não leva muito longe. O que importa? Importa desenvolver o espírito, fazê-lo crescer em termos de conhecimento moral. Aí é reformulação interior, porque você vai buscar o conhecimento, você aplica esse conhecimento, e aí então você tem uma reformulação de conceitos, né? Um modo novo de agir. Olha lá, reformulação de conceito. E nessa reformulação de conceitos, o que é mais importante é a melhor escolha do pensamento. É isso que nós vamos falar hoje. A melhor escolha do pensamento. Poxa, Toninho, mas escolher o pensamento? Os pensamentos não vêm assim? Será que o pensamento vem assim? Será que dá para controlar? Será que dá para escolher? É isso que nós vamos pensar no dia de hoje. É lógico que eu vou afirmar de pé junto aqui, ó, que isto é uma questão de escolha. Então, se vocês prestarem atenção, só nessa frase aqui no dia de hoje, eu já estou feliz. É uma questão de escolha. Eu posso garantir para vocês que é uma questão de escolha. Toninho, mas outro dia eu fiquei nervoso, dei umas bofetadas no rapaz lá. Não, mas como que eu podia escolher o pensamento? Mas aí eu vou falar um pouquinho mais tarde, né? Todos não temos amizades encarnadas? E vocês pensam que não tem amizades desencarnadas, não? E pensam que essas amizades desencarnadas não influenciam na escolha dos pensamentos? Todo mundo fala assim, você quer ver alguém nervoso? É o diretor chegar assim e falar assim, olha, você precisa fazer um tratamento espiritual porque você está obsediado. Tá ou não tá? Eu acho que não. Você não tá? Quem acha que não está? Quem acha que está? Ninguém. Quem não levantou a mão porque não sabe o que dizer. Tem uma porção de gente assim, né? Mas é verdade. Aí ele sai bicudo aqui. Me tiraram do trabalho para me fazer um tratamento dizendo que eu estou obsediado. Eu não estou obsediado, né? Vocês vão ver ao final que todos estamos obsediados. Todos estamos obsediados. E o tempo todo. Se alguém chegar para mim e garantir de pé junto, assim, falar, Toninho, eu não estou obsediado, nunca estive e não vou estar. Eu vou falar assim, eu vou deixar de ser espírita. Nunca mais eu vou ser espírita na minha vida. E outra, não quero mais saber de Deus. Porque se tiver alguém assim nessas condições, Deus está sendo injusto comigo e com mais um monte de gente. E não há injustiça na lei divina e natural, né? Bom, vamos lá, outra tela. Você falou que queria me ajudar, você quer ficar aqui passando para mim? Opa. Assim eu tiro sua obsessão, tá? Agora ele gostou, né? Agora ele gostou. Quer ver como que é uma questão de escolha? Isso é uma questão de escolha. Não é todo mundo, é lógico, né? Olha bem, isso aqui é a vontade. Riu, né? Riu, né? Quando vai no McDonald's, ai, que vontade, né? E essa aqui, é a necessidade. Aqui tem frutas, legumes, castanhas, né? E lá tem cheeseburgers, Coca-Colas e, né? Doces. Então, olha, veja, não é uma questão de escolha. Vê se não é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Pode passar, professor. Olha lá. Khalil Gibran escreveu isso aqui há muitos anos. Seu corpo conhece suas necessidades reais
e não deve ser enganado. Seu corpo conhece suas necessidades reais e não deve ser enganado. Seu corpo, ou o nosso corpo, ele falou seu, mas eu falo nosso, né? Porque o meu também está junto aí, né? É a harpa da alma, é o instrumento da alma, é onde você vai tocar a sua melodia. Se você tem um corpo todo doente, todo sedento daquilo que não é bom, evidentemente que isso vai dar uma música muito desafinada, né? Enquanto você agir de forma a atender a necessidade do seu corpo, você toca uma música mais afinada, uma melodia mais orquestrada, e o seu corpo vai ter condições de levar a sua fonte de inteligência mais longe. Todos nós temos um corpo, e esse corpo atende às necessidades do espírito. Quanto melhor você tratar esse instrumento, quanto mais longe vai o seu espírito para atender o seu replanejamento encarnatório antes da encarnação. Então, é necessário a gente pensar em termos de vontade e em termos de necessidade. O corpo lhe pertence para criar a bela música ou sons confusos. Quem abusa desse instrumento que é o corpo, não pode reclamar mais tarde. E muito menos jogar a culpa para o karma. Ah, não. A doutrina espírita não é a doutrina do karma. Depois, se alguém tiver dúvida, é só anotar aquele e-mail que estava aqui no início e pode me perguntar por quê. Não é a aula de hoje, mas a gente pode conversar sobre isso, né? É poder de escolha do pensamento. As vontades não são do corpo, as vontades são do espírito. O corpo tem necessidades, o corpo não tem vontades. As vontades são da fonte de inteligência, seja o nome espírito, seja o nome alma, seja o nome que for que você der para esse ser inteligente que comanda o corpo. O senso crítico está localizado no espírito, que faz a seleção de tudo. Se faz a seleção de tudo, é o poder de escolha. Pode passar. Já vimos uma porção de nomes, né? Alma, espírito, mente, um monte de... cada povo, cada cultura já escolheu um nome para falar dessa fonte de inteligência. Mas o mais importante aqui para nós é que a alma é a ânima, né? É o que anima o corpo, é o que faz transbordar a inteligência, a intelectualidade que nos diferencia dos animais comuns. O espírito é o psicológico, a gente chama de psique. A mente, que falam mens san, incorpore san, né? Essa mente, eu fiz umas aulas de psicologia na Universidade de São Paulo, e eu perguntei para a doutora o que é a mente. Ela ficou lá uma meia hora me explicando, mas se colocasse no papel o que ela falou, não dava em nada. Não dava em nada. Quer dizer que nem eles, na verdade, não sabem o que é essa tal mente do que eles falam. Por isso eu aconselho que para nós espíritas não fale em mente. Duas palavras que nos levam para um entendimento errado dentro da doutrina. É mente e consciência.
fala em espírito e pensamento. Acabou. Põe um ponto final nisso. Eu só falo de espírito e de pensamento. Essas outras palavras que eles inventaram, eles que desinventem. Ou então eles que expliquem. Porque se eles não conseguem explicar, por que eu vou ficar repetindo uma coisa que nem eles não sabem, né? E o corpo é a soma, psicossomático, que a gente chama, é o que acontece na esfera da inteligência é o que você ordena que o seu corpo faça. Nada do que o seu corpo faz vem de outro espírito que não seja o seu. Nenhuma doença, nenhuma forma vem de outro espírito que não seja o seu, planejado. Desde o nascimento, desde quando o espermatozoide cruzou com o óvulo, que você já ficou lá do teu planejamento reencarnatório, que já está decidido que você é dono daquele corpo, a partir desse momento, por que vocês acham que as mães muitas vezes têm vontade de comer coisas estranhas? É de brincadeira? Não é de brincadeira, não. Já é influência espiritual sua. Que você está formando aquele corpo lá, não é a sua mãe que está formando. Você que está ajudando, você que está concordando ou não de formação daquele corpo, né? Então, não reclame de doenças. É muito fácil chegar aqui e falar para os passistas aí, eu quero me curar de uma doença. E vem à procura de um salvador. Todo mundo quer um salvador, né? Um salvador que cure. Mas um salvador que cure, o salvador está lá fora e ele cura o que está dentro de mim sem que eu tenha que fazer nenhum esforço. De graça. Eu acho que eu mereço. Então, fica rezando, 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 rezando e aquilo nunca melhora. Por quê? Porque não reformula os seus conceitos, né? Pode passar, Luiz. Pode passar de novo. O corpo material é o palco em que as imagens espirituais se esforçam por expressar. André Luiz. O corpo material é o palco em que as imagens espirituais, nós já vamos falar de imagem já, se esforçam por expressar. Quando a consciência, aqui ele está falando em consciência, se desequilibra, mas eu tiro consciência e coloco espírito. Quando o espírito se desequilibra, o fato torna visível e palpável na forma dos sintomas corporais. Tem esse livro aqui, ó, A Doença como Caminho. Mas como? Não é a vida como caminho? Não, é a doença como caminho. Por quê? Por quê? Porque faz parte das nossas escolhas. É uma consequência, causa e consequência, né? Pode passá-las. Tem mais uma frase aqui. É uma insensatez afirmar que o corpo está doente. É uma insensatez afirmar que o corpo está doente. É o ser humano que adoece. E o ser humano é esse conjunto de espírito e corpo. Nunca ninguém esteve nessa posição aí? Não, né? Todo bonzinho aqui no JJ. Diante de situações de tensão, alta tensão, naqueles momentos que a gente não consegue segurar, né? Essas tensões, ou elas são reprimidas. Não é porque a pessoa é tímida e quietinha que ela não tem tensão. Ela tem tensão também, só que ela reprime, né? E a outra pessoa é mais solto, é mais falador, não tem nada de timidez. Ele parte então para a agressão.
Mas tanto as reprimidas como as agressivas, as reprimidas é aquele que foge de tudo e segura por dentro uma tempestade, né? E as agressivas é aquele que pensa que tudo pode, né? Tudo isso está sujeito a doenças. Pode passar. Podem tornar-se a fonte de distúrbios crônicos. Esse tipo de tensão, quem vive a ter tensão e que nem se preocupa em melhorar o nível de tensão, está sujeita a esses distúrbios crônicos, psíquicos, tanto psicológicos como físicos também. Conflito emocional, alguém já teve? Ou ninguém teve? Não, aqui ninguém teve, né? Estado de tensão, não, tudo bonzinho, ao menos aqui, né, no Centro Espírita. Sentimento de culpa, necessidade de punição ou de autopunição, tudo isso cai aqui, ó, na doença. Agora aqui, ó, esse quadro é bacana, né? Tem aqui a gente, aqui no centro, e nós temos aqui, ó, é uma figura, é figurativo, não é porque o nosso anjo protetor, o nosso protetor individual, ele não vem de asinha, não, né? Esse negócio de asinha é só para brincadeira, né? E nem o outro lá também vem de chifrinho também, né? E de tridente na mão, é só uma brincadeirinha para a gente relaxar, né? Mas desse lado aqui nós temos toda a orientação dos valores. E do outro lado, nós temos resultados. Resultados do quê? Resultados de desejos e vontades. E onde estão esses desejos e vontades? No espírito. O espírito tem desejos e vontades. E ele obtém os resultados através daqueles amiguinhos. Mas, Toninho, o obsessor não é uma pessoa maldosa? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Um bêbado, inveterado, uma pessoa que gosta de beber pinga, ele vai ficar lá no meio dos médicos, lá no hospital? Para onde ele vai? No bar. E todo mundo que tem um bêbado na família detesta os amigos dele, porque acham que não são os amigos. Mas e ele? Ele adora aqueles amigos. Ele adora aqueles amigos. Então, ao olhar de um, aqueles são os inimigos. Ao olhar do outro, aqueles são os amigos. Do mesmo jeito que a gente seleciona nossas amizades aqui no planeta Terra, encarnados e conscientes, a gente também escolhe as nossas amizades lá. Ou vocês pensam que vocês não dormem? Tem alguém que não dorme aqui? Se não fosse o sono, nenhum espírito aceitaria a encarnação. Todos os espíritos só aceitam a encarnação no planeta Terra por causa do sono, que é a hora de fugir para lá. E lá faz um monte de amizades. E pensa que as amizades... não, eu só vou lá no Centro Espírita do André Luiz fazer palestra. Vai nada. Vai zombeterar por aí. Aí, né, forma as amizades. Obsessão, não é porque é obsessão que é inimigo, não. Muitas vezes o obsessor, ele tem um determinado desnível, mas você tem uma determinada vontade, então isto vem por... Até tem uma palavrinha aí muito bonita, simbiose, né? Simbiose. Então, quando chega na simbiose, se você tiver um filho drogado e ele tiver um amigo e você achar que aquele amigo que traz a droga para ele, que incentiva a droga para ele, é aquele que ele não larga de ser amigo nunca. Nunca ele vai lá. Pode a mãe falar, o pai falar, quem for falar, ele nunca vai largar aquele amigo. Por quê? Aquele é que é o amigão dele. Da qualidade do espírito dele, da qualidade daquelas vontades e desejos que fazem as escolhas, né?
Então, valores, necessidade. Agora veja bem o que é isso. O pensamento é uma questão de escolha. É isso que o Toninho veio afirmar hoje aqui. Mas é necessário uma atitude voluntária. Não adianta eu falar. Se eu falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ninguém daqui vai entender o que eu falei e ninguém vai procurar saber também. O Toninho é um doido, é um maluco, eu vou continuar minha vida do jeito que eu sou. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é necessário uma atitude voluntária que parta de você. Que você tenha uma intenção de melhorar, uma intenção de evoluir. Porque todo mundo fala na evolução. Se eu perguntar aqui, alguém aqui não quer evoluir? Olha, ninguém levantou a mão, Charles. Ninguém. Todos querem evoluir. Só que se você for no dicionário e procurar a palavra evoluir, é sair de um lugar e ir para o outro. Vocês veem a escola da samba, né? A escola de samba está evoluindo pela passarela. Ela começa no portão lá de entrada e termina lá no outro portão de saída. Ela evoluiu pela passarela, né? Então a evolução é, não, eu estou acostumado. Ah, você está acostumado, meu bem? É, eu estou acostumado. Então, você fala bem baixinho, porque se seu protetor escutar, ele vai te chamar lá para cima. Vamos chamar ele logo, porque ele está acostumado. Ele não vai mais mudar, não vai mais evoluir, não vai mais sair do lugar, está acostumado. Gente, o costume é a pior coisa, contrário, é a pior pedra na frente da roda da evolução. Para evoluir, você tem que sair do... Ah, mas eu já sou o máximo. Tem alguém aqui que é o máximo? Ô Charles, ninguém levanta a mão aqui. Só pergunta coisa difícil. Hã? Só pergunta coisa difícil. Só coisa difícil? É. Ah, não é tão difícil assim, né? Tem gente que está acostumado e nunca pensou que está acostumado porque acha que é o suprassumo, que não tem por onde. Ah, mas eu já sou velhinho. Ah, já estou de cabelo branco, agora você manda eu ler livro. Eu não vou mais ler livro nenhum, não. Fala baixinho, não deixa o protetor escutar. Não deixa, não. Você tem que fazer. Tá, nós recebemos 2 presentes divinos. Em toda palestra que eu faço, ninguém acerta. Quais são esses 2 presentes divinos? Fala bem alto que eu sou surdinho, hein? Quais são? É a vida? Não é a vida. O reencarne. A reencarnação? Não, como é que esse pode ser um presente? Se tirar o presente sem reencarnar, ninguém vai evoluir aqui. É uma coisa natural, né? A vida é uma coisa... Como que... Ah, não, o presente divino é a vida. Tá bom, Deus não quer mais dar o presente, como que você vai nascer morto? Então não é a vida, né? Ninguém sabe? Quem está falando? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Não, também não é o livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio eu preciso ter. Por que eu preciso ter? Não é um presente. Eu preciso ter o livre-arbítrio, porque senão Deus não pode me responsabilizar pelas más ações. É uma contingência, né? 2 presentes divinos. E a gente não sabe. É o tempo e o espaço. É o tempo que você tem para fazer as coisas, para evoluir, e o espaço que é o caminho que você vai traçar para usar o teu tempo. Agora todo mundo balançando a cabeça assim, nossa, como eu jogo meu tempo fora. Nossa, eu quero descansar. O meu sofá é o maior inimigo do presente divino. Ah, meu Deus, né? Vou coçar a cabeça, não tem jeito, né? Tem que coçar a cabeça mesmo, né? Então, se Deus nos dá o tempo e o espaço para a gente fazer, para a gente aplicar o livre-arbítrio, né? Então, por que eu vou me acostumar? Por que eu vou me acostumar? Eu não estou na parte mais alta do pedestal. Eu tenho ainda
alguma vontade de subir um pouquinho mais, né? Então, para que lute contra o costume? Saia da zona de conforto. Procure uma coisa que você nunca fez ou que você acha difícil e vença essa etapa, né? Então, olha, verbos: escolher, pensar, sentir, reagir e comparar a reação, né? Isso aqui o que é? É um raciocínio moral que está dentro desse livro do Steven Pinker, né? Raciocínio moral, né? Pode passar lá em cima, vai entrar mais uma coisa. Ou mudamos, isso é cruel, isso vem do Caiba Chute, ouviu? Ou mudamos nossa vida de uma forma voluntária, ou a vida cuidará de nos mudar de uma forma traumática. Eu sei que é cruel, agora o pessoal fica triste, né? Poxa vida, né? Mas que coisa, né? Por que eu vim aqui hoje? Podia ter ficado em casa. Bom, vamos passar. William Shakespeare. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que temos. Pode passar. Acomodar-se com aquilo que não posso mudar. Não pode mudar? É impossível de mudar? Acomode-se, né? Mas, se você puder mudar, coragem é um ingrediente importante. Coragem para mudar o que posso. Pode mudar. E, por último, mais importante, sabedoria para identificar as duas coisas. Sabedoria para identificar o que você pode e o que você não pode. E coragem para fazer aquilo que você achar que pode, né? Depois não chora. Oi? Depois não chora. Fala alto. Depois não chora. Ah, depois não chora, ele falou, né? Tá bom. É uma questão de como pensar. Mas o que é o pensamento? Como funciona o pensamento? Eu tenho aqui esse livro, Como a Mente Funciona. São 670 páginas. Vem aqui você. Aqui. Na primeira página, o que ele fala? Primeiro, não entendemos como a mente funciona. E aqui? Em segundo lugar, eu não descobri o que de fato sabemos sobre o funcionamento da mente. O que você achou disso? Eu não achei nada, Tony. Hã? Eu não achei nada, Tony. Hã? Olha, Steven Pinker é um dos principais psicólogos americanos. Ele me escreve um livro de 670 páginas e ele começa humildemente o livro dele. Não entendemos como a mente funciona. Veja, não é doutrina espírita isso é psicologia, né? Se eles não entendem, pode passar. Pode passar. Eles não sabem, mas a doutrina espírita defende a tese com propriedade. Nós, simples cidadãos aqui presentes, nós podemos saber não como a mente funciona, mas como forma o pensamento. Pode passar. Influência. A primeira palavra importante é a influência do protetor e a influência dos obsessores. Livro dos Espíritos, página 459. Os espíritos influem em vossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Já ouviram isso? Estão cansados de ouvir, né? Em todos os cursos, né? Passa.
Livro dos Médiuns, capítulo 19, questão número 15. Os espíritos só têm uma linguagem, que precisamente é a linguagem do pensamento. Imagem universal. Quando eles falam isso, vocês acham que tem espíritos ingleses? Espíritos alemães? Espíritos brasileiros? Espíritos que só falam francês? Isso é aqui no planeta, né? São os países em que a gente nasce e que a língua é uma questão de aprendizagem. Mas aqui está escrito, é uma questão de imagem. Quando eu penso, eu não... Se eu pegar isso aqui, esse objeto, né? Imediatamente apareceu na nossa imagem aqui, C-A-D-E-I-R-A. É isso que apareceu? Você sabe que isso é cadeira porque você já traduziu. Mas, na verdade, o que apareceu lá no pensamento foi uma imagem. Você traduziu por quê? Porque você está acordado, todos estão acordados? Alguns não, né? Tem uns que dão uns cochilão danado aí na hora da palestra, né? Fala. Você fala bem alto, tá? Os espíritos Oi? Os espíritos A primeira, influem tá falando a em primeira. nosso pensamento e atos muito mais do que imaginamos. Isso daí não interfere no livre-arbítrio? Não. Isso aí, ele perguntou se isso aí não interfere no livre-arbítrio. Boa pergunta, eu acho que nunca ninguém me fez essa pergunta. Gostei da pergunta dele. Gostei muito. Eles influem. A influência deles vai nos proporcionar a escolha. Eles não está escrito ali, que eles transmitem o pensamento deles, que o teu pensamento é tirado fora e entra no lugar do teu pensamento, o pensamento deles. Não. Entra a influência, e várias influências, não é uma só não. E aí o que acontece? Antes de formular o pensamento, você escolhe. Com que poder? Com o poder da sua vontade, do seu desejo. É onde você aplica a lei do livre-arbítrio. Não é contrário, de maneira nenhuma. Agora, como eu estava falando, a imagem veio na memória. E como nós estamos acordados, o nosso cérebro orgânico, ele, através dos neurônios, dos axônios, ele faz a tradução para que o meu aparelho fonador possa dizer a palavra cadeira. Mas não é C-A-D-I-R-A que aparece lá. Aparece a imagem. Então, todo o nosso pensamento funciona com imagens. Já nós vamos chegar lá. Pode passar. Isso aqui não é espírita, viu? Isso aqui é psicológico, é de psicólogo. Mas um psicólogo meio diferente daquele. Aquele é um psicólogo meio materialista. Esse aqui não. Esse aqui é um psicólogo que acredita em Deus e bacana as ideias dele. O pensamento é flexível, volátil, fácil de mudar e pode ser controlado por treinamento. O pensamento pode ser controlado por treinamento. Paz. Aqui ele termina, é o William James, e ele escreveu isso em 1842, mais ou menos no meio desse tempo aqui, quando ele, aqui é o tempo da vida dele, né? Ele nasceu no ano de 1842 e morreu no ano de 1910. O pensamento humano, ele continua. O pensamento humano é contínuo, não fragmentado, como o pensamento dos animais, é governado pela razão, emoções, sentimentos e paixões. Tudo isso está dentro das nossas vontades e desejos. A razão, a emoção, o sentimento e as paixões. Pode passar.
André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 10. Pensamento contínuo, com fluxo energético incessante, influencia no intracelular e no exterior. Alguém já leu isso no André Luiz? Mecanismo da Mediunidade? É quase a mesma coisa que o psicólogo escreveu, com um referencial de que através do meu pensamento eu desestabilizo algumas células internas do meu organismo, transformando células sã em células más, né, em células estragadas. Né? E essa influência vem por causa desse fluxo energético. E é por isso que muitas vezes a gente vem aqui tomar um passe, que é para harmonizar essas energias. Passe, por favor. Livro Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Vamos voltar a falar da influência. A influência acontece por imagens. Ernesto Bozano também diz isso, né? O ser humano pensa por meio de imagens, às quais eles acoplam ideias. Opa, apareceu a palavra ideia. Quem não tem ideia? Quem não tem dúvida? Quem nunca teve uma dúvida? Se você sempre tem dúvida, é por causa das ideias. Quando você tem dúvida, sempre quando a gente tem dúvida, é porque eu tenho duas ideias contrárias e eu não sei o que fazer. Nem que essas ideias venham através da minha visão, nem que essas ideias venham através do tato ou dos órgãos do sentido, não importa. Mas se eu estou em dúvida, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou acordar os meninos ou vou fazer café? Ah, mas não tem pão. Será que eu faço café e depois vou na padaria buscar o pão? Ou não, vou na padaria, depois eu venho e faço café. Mas eu vou acordar os meninos antes. Não, depois eu vou fazer o café. Então, quem que não tem essas dúvidas? É diuturna, né? Que roupa que eu vou pôr? Aí já é aí eu não vou dar a palavra para as mulheres, né? põe outra. Ah, que dúvida, né? Por que ela está tendo essas dúvidas? Porque ela está tendo muitas ideias. A hora que ela pensou naquela calça verde e naquela blusa vermelha, nossa, que vai sair assim, né? O Toninho tem um mau gosto danado, né? Quando ela pensou, é a ideia que levou ela lá a abrir aquela porta do guarda-roupa e pegar aquela roupa que ela está em dúvida. Então, toda vez que você tem dúvida, você tem no mínimo duas ideias contrárias para você escolher. Então, você não está escolhendo, você está em dúvida porque você ainda não aplicou o teu pensamento. Está numa fase anterior ao pensamento. Pode passar. Emitindo a onda das ideias que lhes são próprias. Então, o que André Luiz está dizendo aqui? Que quando eu penso, eu emito a onda da minha ideia. Esse pensamento meu, se ela receber o meu pensamento, ela não vai receber o meu pensamento. O meu pensamento está saindo daqui em forma energética. Ela está recebendo lá dentro dela como uma ideia. Percebe? Você emite o seu pensamento, mas a pessoa recebe em forma de ideia. E você recebe as ideias dos outros também que estão transmitindo o seu pensamento para ele. Ao redor dos temas que lhe sejam afins, exteriorize em direção dos outros as imagens. Então, eu tenho um poder de dúvida, eu escolho o meu pensamento e o meu pensamento exterioriza as imagens para aqueles que aquela imagem tenha uma utilidade, um objetivo. Isso está em Mecanismo da Mediunidade também, pode passar. Processos, esse é o processo. Livro dos Espíritos, estão vendo como as obras, como as referências, elas vão se cruzando? Esse é o trabalho maluco que eu tenho feito, é uma pesquisa minha que eu tenho feito. Se está no caminho certo, eu não sei, vocês é que vão dizer. Se fosse uma loucura também, vocês vão dizer também, né? Mas pode dizer, não precisa ficar bonzinho não. Agora é o processo.
Muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo. E eu trocaria essa palavra pensamento por ideias, né? Sobre o mesmo assunto e contraditórios. Ó, não é Toninho que está falando, não. Eu só estou trazendo a pesquisa que eu estou fazendo, né? Pensamentos contraditórios. Eu transferia lá como ideias contraditórias. No mínimo 2 ideias que se combatem, né? Nesse conjunto de ideias, há sempre os vossos pensamentos ou as vossas ideias e os nossos. Estão falando lá da espiritualidade para ele, né? E os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas imagens, né? E isso vos deixa na incerteza, na dúvida. Por quê? Porque tendes em vós, agora ele fala em ideia, tendes em vós, no mínimo, 2 ideias que se combatem. Aí gera dúvida, você com as suas vontades e desejos do Espírito escolhe, pensa, e aí você vai agir, levar o seu corpo para agir. Quer ver uma coisa? O quarteirão aqui é muito grande, não dá para explicar, mas vamos supor que a padaria seja aqui nessa esquina. Eu saio da porta aqui e vou lá na padaria, né? Mas aí, eu sei que tem uma rapariga bonita que está me dando bola aqui no outro lado. Aí minha mãe pensa que eu estou indo na padaria por aqui, mas eu chego ali no portão e falo assim, eu vou ver se ela está lá no portão, ao menos eu dou uma olhadinha, né? E aí eu dou uma volta no quarteirão até chegar na padaria. E depois, em vez de eu vir para minha casa, eu volto de novo para lá, porque eu não encontrei a menina lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho a ideia e estou escolhendo as ideias e estou levando o meu corpo para agir. Não é uma questão de escolha? O pensamento é uma questão de escolha. E com base no quê? Com base nas nossas vontades e nos nossos desejos. Tá? É isso que eu quero provar para vocês. A ideia. Isso aqui os pensamentos, qualidades e consequência dos pensamentos. Por quê? Porque depois que você escolheu, através do seu livre-arbítrio, você tem as influências. A influência traz as ideias. Aí você escolheu e pensou. Quando você pensou, esse pensamento tem qualidade e se não tiver qualidade, tem consequência. Qualidades e consequências daquilo que você escolheu. Por isso que você utilizou o livre-arbítrio que Deus te deu. Pode passar. Loucura sob novo prisma. Quem que já leu esse livro do Bezerra? Já que nós estamos no mês do Bezerra. Gente, por favor, anote o nome desse livro. Loucura sob novo prisma. Deve até ter aí na biblioteca, né? É um livrinho pequenininho, mas olha o que tem de informação boa lá dentro. É um livrinho muito especial. Merece mesmo ser lido. Em um dos pontos desse livro, Bezerra diz o seguinte: as impressões chegam isoladas ao cérebro. Agora ele está falando das impressões. Quais são as impressões? As impressões são do órgão do sentido. Tato, paladar, audição, olfato, visão, etc. Né? Chegam isoladas ao cérebro. E o cérebro, emite-as sob forma de ideias. Então, tudo que a gente percebe, as percepções, tudo que a gente percebe no ambiente material, isso corre por dentro dos nossos nervos e chega lá no cérebro, órgão orgânico. Esse órgão orgânico, né? O órgão orgânico foi bom, hein? Ainda bem que está gravando aí, Charles. Depois você apaga isso, tá? Então, esse órgão, né, cerebral, ele transmite isso em ideias para quem? Para o espírito, que não está necessariamente dentro do cérebro, nem no coração, nem no pulmão, nem nos braços, nem nada. Ele é um envolto, né? Então ele transfere. Opa, obrigado, viu? Loucura sob novo prisma. Muito bom esse livro. Pode passar.
Pode passar. André Luiz de novo. Formas pensamento, é o nome da lição. Emitindo uma ideia, passamos a refletir aquelas que se assemelham com ela. Então o que ele está dizendo? Você formulou o teu pensamento saiu no ambiente. É uma ideia que está voando aí. Aí o que acontece? Vai acoplando as ideias parecidas. As que se assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, quando eu decidi ir por lá na padaria, eu estou insistindo em sustentar esta ideia. Então, eu estou pensando nisso. Eu já escolhi. A minha vontade é essa. Dane-se as consequências. Eu já coloquei isso no meu pensamento. Já é um pensamento que corporificou. Se a pessoa estiver pensando a mesma coisa, se corporificou. Tomou mais forma, mais sustentabilidade. Mas aí vem a responsabilidade por aquilo que eu pensei. Tá? Mantendo-nos assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem. Olha bem essa palavra, vem de esposa ou de esposo, né? Com todos os que nos esposem o modo de sentir. Então nós nos comunicamos através dessa formação toda de ideia com aqueles que esposem o mesmo gosto, a mesma vontade e o mesmo desejo que a gente. Aqui nós vamos falar em vontade e apelo, né? Vontade e apelo é o meu pensamento que foi e está gerando ideias. E vontade e resposta é aquilo que a ideia já se corporificou e voltou para mim de novo em forma de ideias e eu pensei de novo. Então é um ciclo. É um ciclo do quê? É um ciclo de escolha. Se você quer sair fora do ciclo, você tem que romper o ciclo, de alguma forma. A partir do momento que você refletir que você está dentro de um ciclo vicioso, você tem que romper esse ciclo. Agora, não sou eu e nem ninguém que vai dar a receita do bolo. É você que tem que achar um jeito de romper o ciclo, né? Aqui, vocês veem um pianista dentro de um piano circular. Isso aqui não está em nenhuma obra, não. Isso aí é loucura do Toninho, tá? É só para mim fazer vocês pensarem no que eu estou imaginando. Imagina que cada tecla dessa é uma ideia, porque tem uma pesquisa aí que o ser humano que pensa menos, pensa 300 ideias por minuto. Então, você imagina, o teu espírito, vamos supor que o seu espírito seja um teclado, né? E todas aquelas ideias iluminando, e você vai tocando o dedo com a sua responsabilidade, com o seu livre-arbítrio naquela que você quer. Não é porque está iluminada que você tem que pôr o dedo lá, não é igual aquela... eu não sei o nome daquele joguinho de videogame que o pessoal vai ali e fica pisando, tem que pisar na tecla que acende, né? Aqui não, aqui você não tem que tocar na tecla que acende. Você que vai escolher se você quer acender uma que está apagada ou não. Por quê? Porque é o teu poder de escolha do pensamento, né? Pode passar? Eu não vou falar isso. Pode passar? Não vou falar isso. Aqui, vou falar isso aqui. Pode passar. Essa aqui é o quadro das inteligências associadas. Pode passar. Aqui no meio, nós vamos ver... Pode. Aqui no meio nós vamos ter as ideias do espírito. Pode passar. Aqui nós vamos ter uma parte que eu vou chamar de ideias do protetor espiritual. Aqui nós vamos ter as ideias obsessivas, que não necessariamente seja obsessor. Pode ser ideias contrárias ao protetor, aquilo que vai de acordo com a sua vontade. Bom, mas existe essa influência, tá? Pode passar. Aqui, outras ideias de pessoas comuns. Uma informação. Pessoas comuns acordadas. Por quê?
Porque quando a gente está dormindo, não precisa de nada disso aí, tá? Quando nós estamos dormindo, nós estamos conversando com todo mundo lá, através da ideia, através da imagem. Ninguém fala inglês, ou francês, ou português. Todo mundo fala a linguagem do pensamento, que é a linguagem das imagens. Agora, quando nós estamos acordados, aí sim, aí a gente precisa entender o que a pessoa está falando através da palavra, né? Aqui, no espírito, ideias do próprio espírito, nós temos as ideias primárias. Aquela que vem da própria instituição, né? Espiritual. Que a gente, no meio espírita, a gente fala assim, eu estou inspirado. Mas às vezes a pessoa não sabe o que é inspirado e intuído. Intuído é o que vem de mim mesmo, de outras experiências encarnatórias que eu já tive, que já está registrado. E inspirados é o que vem de fora para dentro. As ideias do meu espírito, eu posso achar boas, mas se eu for honesto, eu também posso achar ruim. Mas tem pessoas que vão achar, não, meu espírito é superior, só tem ideias boas. Eu não vou discutir, porque eu não tenho a mediunidade de ver o espírito da pessoa e saber se ele está falando a verdade, né? Mas se a pessoa está falando para mim, eu sou um espírito superior, eu vou tirar o chapéu, eu vou falar assim, opa, tenho que seguir você, porque, né, é um espírito superior, né? E aí, então, vem as vontades e os desejos. E isso, Freud já havia feito um estudo nos trabalhos dele, e ele chamou isso de região do ego. Aqui do lado aqui, ó, nós temos as ideias do protetor, inspirada. Agora vem a pergunta daquele senhorzinho. Respeito absoluto ao livre-arbítrio. Eu faço uma pergunta que o pessoal fica em dúvida em me responder. Então vou fazer para vocês. Pode? Pode? Pode. Imagina que vocês morram hoje. Não fica, não começa a chorar não, tá? É só para imaginar. Imagina que você morra hoje. E daqui meia hora você está lá falando com o teu chefe lá em cima, né? E o teu chefe fala assim para você, você tem uma tarefa, eu vou te dar uma missão. Você vai ser o anjo protetor de uma pessoa que foi igual você lá em vida. Teve gente que falou, nossa! Seria uma tarefa fácil? Você imagina, o protetor está aqui do lado dela aqui e tá intuindo ela, né? Inspirando ela, tá jogando ideias, mas ela não põe o dedo naquela tecla. Ela ignora a ideia do espírito protetor, né? O espírito protetor chega uma hora que cruza os braços. Ele não pode fazer nada, ele não pode deixar de pôr a ideia lá dentro. A ideia dele está sempre lá, uma daquelas teclas está brilhando, mas ela não olha nem para aquelas ideias. Aí chega o chefe dele e fala assim, olha lá o teu pupilo se ralando lá, e você não vai ajudar? Aí você olha para ele e fala assim, chefe, faz 2, 3, 4 anos, 50 anos que a minha ideia está lá, ele nunca escolhe a minha ideia. Imagina que dificuldade, imagina que trabalho duro, da pessoa ficar só intuindo ideia, e o outro só escolhe se quiser, por causa do livre-arbítrio. Ó que bonito, está influenciando? Tá. Está influenciando mais do que a gente imagina? Tá. Mas só que não altera a escolha do pensamento da pessoa, que vai escolher com base no quê? Vontades e desejos. Né? Aí o chefe do protetor fala assim, ele não vai melhorar mesmo? Não. Ele falou para mim, que está acostumado, não vai sair daquilo, não quer saber de mais nada, já está aposentado. Aí o chefe fala assim, provoca aí um negócio aí, manda ele vir para cima aqui, que depois a gente dá conta dele. Não vai rolar um trauma antes? Oi? Não vai acontecer um trauma antes? Pode ser, né? Quem que sabe as consequências, né? Mas de repente ele te puxa para lá. Não, mas isso não é mal. Não é mal nada. Você vai ter mais chance. Você precisa de 1000 encarnações?
Ah, vai ter 1000 encarnações. Ah, olha que feliz. Pode ser pior que a doença. Por isso que o espírito é feliz, não tem que ficar brigando com ninguém. É o respeito à lei divina e natural, vai ter quantas chances quiser. Ah, vai vir, não resolveu, vai ir. Vai vir de novo, não resolveu, vai ficar nesse ping-pong 1000 anos. Mas quem que tem alguma coisa a ver com isso? Se não for a pessoa. Né? Ah, essa daqui falou para mim assim, ah, eu não gosto de matemática. Ah, belezinha, não gosto de matemática? Não tem problema. A doutrina espírita é toda amorosa, carinhosa, vai te dar uma outra encarnação só para você vir aprender matemática. Não é ameaça, é consequência. Gente, então olha, esse lado aqui, o Freud naquela época tinha dado o nome de superego, né? Que ele falava que era o órgão do controle, né? Mas não é o órgão do controle, não controla nada, só faz a influência, né? E aqui nós temos ideias dos obsessores. Agora por causa do Edivaldo. Quem conhece o Edivaldo? Eu. Nossa, todo mundo conhece o Edivaldo aqui. Até parece que ele era desse centro. Ele pegou, me chamou a atenção essa semana, por isso que eu estou mudando minha fala. Aí ele falou assim, Toninho, nem todo mundo é obsessor. Pode ser alguém que esteja se aproveitando da sua vontades e desejos e é seu amigo. Não, tudo bem, eu não vou discutir. Talvez seja só um erro de palavra, mas é para a gente pensar, né? Se ele está ali atraído pela sintonia do espírito. Se ele está ali, ele está atraído. Atraído por quê? Atraído pelos nossos defeitos. Os afins, né? Os afins. Você fica quieto aí, tá? Você parece que está falando nas minhas costas aqui, ó. E é meu obsessor aqui. Então, olha, atraído. E Freud tinha dado um nome para isso. Id. Era o id. O id, o ego e o superego. Mas aqui tem mais influências. Tem mais influência, Toninho? Tem. Olha, tá assim, ó. Pode ir. Pode ir mais. Ó. Não, volta uma. Agora ele está querendo... Não, volta uma. Agora ele está querendo estragar a minha palestra. Vou falar para o seu João, tá? Vai, tô indo. Os bons espíritos que já se foi dos entes queridos, eles também influenciam, porque não é tudo maldoso, nós também temos amigos bons, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre penso na minha avó está sempre perto de mim, mesmo que ela se foi, né? Bons espíritos estão ali. A transmissão do ambiente, sim, claro, transmissão do ambiente também influencia. Lógico que... a transmissão do pensamento não existe, Toninho, não existe? Tá bom. Então você vai lá assistir o jogo Santos e Corinthians e fica lá na torcida do Corinthians, tá? E se todo mundo for correr para aquele lado, você fala para todo mundo esperar que você quer ir para o outro. Você vai conseguir? Você vai conseguir ser pisoteado, né? Porque aquela multidão tudo querendo correr para lá, você tem que correr junto. Horas. Então, o que é isso aí? É uma transmissão de uma ideia coletiva. Todo mundo tem que correr, mesmo que for correr por uma bobagem, não tem nada, não aconteceu nada, mas todo mundo correu. É uma ideia coletiva, é um pensamento coletivo, é uma influência coletiva. E o meio ambiente a que se está inserido, a nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, todos esses ambientes influenciam, ao menos no momento que a gente estiver lá. Alguém teve alguma dúvida sobre esse processo das ideias? Tudo isso são ideias, né? Aqui nós temos essas ideias, aqui nós temos essas. De todas essas ideias, eu fui contrário, eu pus aquela figura lá da harpa, né? E agora eu pus o piano, né? Então vamos supor que não seja a harpa, que seja o piano, né?
Então isso aqui é onde você constrói a orquestra da sua vida, a sinfonia da sua vida. Está bem afinada? Está bonita? Está bela? Tem espaço para melhorar? Não tem. Né? Dá para ler mais um livrinho antes de morrer? Dá. Ai, como é difícil fazer espírita ler livros, viu? Nossa! Então, pode passar. Que hora termino, hein? 9 horas. 9? Ah, dá tempo. Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 291, questão 18. O espírito familiar, olha o que ele está dizendo. O espírito familiar é o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos, sempre com ideias de bons conselhos. Então, ele está aqui corroborando a fala do meu desenho anterior. Pode passar. Em outra questão 19. Espíritos sábios nos aconselham pela inspiração e nos deixam assim todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade pelas más escolhas. Percebe como que é uma questão de escolha? É uma questão de escolha, é uma questão de treinamento, é uma questão de reformulação interior. É disso que eu vim falar para vocês hoje. Será que está muito difícil para entender tudo isso? Pode passar. Ideias. Deus tem que mandar. Vai, pode ir. Ideias, pensamento e ação. Esse é o caminho. Engraçado. Você vai na ciência, a ciência diz que é esse caminho. Não é doutrinário isso é científico. Mas como que eles dizem que o caminho é esse, se eles não acreditam nos espíritos, nem na alma, e nunca acharam a fonte de inteligência? Em nenhum dos lugares do corpo que eles já cortaram, porque já cortaram o cérebro, viu, para ver se a inteligência estava lá dentro. E muito, hein? Mas não acharam. Não acharam nada, só acharam aquele negócio esverdeado lá, né? Pode procurar a vida inteira, não vão achar, né? Ideias, pensamento e ação, esse é o caminho. Pode ir. Ideias como sugestões não obrigatórias, ideias como sugestões, influências não obrigatórias de você atender. Pensamento como escolha e responsabilidade. Mesmo que você não pratique a ação, se você já pensou daquele modo, você está com raiva de alguém, você está pensando nessa raiva, você já está se responsabilizando. Em pensamento, você já está se responsabilizando. E ação, com todo o poder da reação. Deu para perceber esse ciclo? Pode passar. É um círculo que funciona mesmo. Agora, André Luiz de novo, mecanismo da mediunidade. Pode ir passando. Um pensamento gerado por alguém é aquilo que eu já falei. Emissor. Esse alguém que está gerando o pensamento é o emissor. Passa a circular no ambiente em forma de certa onda magnética, que vibra em determinado hertz como um vetor. Intensidade, velocidade e direção. Um outro indivíduo capta esta energia em forma de ideia. É o receptor, né? Isso está em André Luiz, no capítulo 11. E aí, escolhe o que pensar em sintonia com outras ideias. Então, eu recebo as ideias, recebo outras ideias, o meu piano se ilumina todo,
e eu vou tocando naquilo que eu quero pensar. Tá? Então, pode passar. Leon Denis, no Invisível. Pensamento é o instrumento sutil do quê? Da vontade. Pensamento é o instrumento sutil da vontade. Atua gerando motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desprezo, luz ou sombra, vitória ou derrota, sucesso ou infelicidade. Então, se você tem uma boa escolha de pensamento, se você domina as ideias, mesmo que venham ideias atrapalhadas, mas você já não está mais adepto a elas, então você tem prazer, alegria, otimismo, luz, vitória, etc. Só que esse prazer, essa alegria, esse otimismo, não é proveniente de coisas materiais. Mas se você ainda tiver muito materializado e ainda você escolhe para pensar por sintonia outras ideias, então você vai ter, ao longo do tempo, desgosto, dor, desespero, sombra, derrota, infelicidade. Então, quer dizer, você é o maestro da sua vida. Utilizando o quê? Utilizando o seu corpo, utilizando o seu espírito como modo de pensar. Continua Leon Denis no Invisível. Olha bem que importante essa frase do Leon Denis. Por seu espírito, imerge o homem no que de mais baixo possui a natureza e insere suas raízes na animalidade. Quantos homens que a gente olha para eles e diz assim, isso é pior do que um animal? É porque ele está nesse aspecto, né? Ele ainda está muito animalizado, muito materializado, né? Mas, olha, tem o contrário. Por ele também gravita para os mundos luminosos em que vivem as almas angélicas e os espíritos puros. Então, quer dizer, é uma opção, é uma opção, é uma escolha, é uma escolha. Escolha do pensamento, né? Porque ele está falando em pensamento. Perceba como funciona essa dinâmica e veja até onde você é puro instinto. Racional, atento, age de forma automática, sem pensar em nada. E aí vem a frase de Jesus. Conhece-te, de Jesus não, de Platão, né? Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, né? Pode passar. Reformulemos nossas atitudes a partir da melhor percepção do nosso pensamento, a construção do nosso pensamento. A bibliografia é esta. Passa outra tela. Não, tem mais uma ainda. Agora já saiu. Mas tinha só uma imagem bonita que eu ia pôr aí para vocês, dizendo até logo. Então, o que eu queria vir aqui hoje fazer era dizer para vocês que o pensamento é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. E por que é uma questão de escolha? Sem falar em mente, sem falar em consciência, sem falar em nada disso, eu procurei dando materiais práticos para a formação desse pensamento, através do que está dentro, que vem de fora para dentro, para você poder construir o que deve sair de você para fora, né? Então era isso que eu tinha para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês, e quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser depois pedir algum esclarecimento, o meu e-mail é antoniodalacqua@professor.sp.gov.br.